Olá, pessoal! Iniciamos a nossa trilha desvendando o mercado financeiro, tratando de alguns conceitos básicos. E a gente começa falando sobre o conceito de economia. Segundo o autor Alfred Mill, economia é como indivíduos, empresas e a sociedade lidam com condições de escassez. Ou seja, toda vez que eu quero ou preciso de algum produto, mas não tenho esse produto, a forma que eu vou usar para obter esse produto, eu vou estar naturalmente lidando com economia. Por exemplo, se eu desejo contratar algum bem ou algum serviço e que eu não tenho dinheiro no momento, eu posso usar alguma forma de financiamento, ou até mesmo eu posso poupar esse dinheiro ao longo do tempo para no futuro poder adquiri-lo. Então, por isso, todas essas relações, elas estão relacionadas à economia. Dentro da economia, nós temos aquilo que nós chamamos de microeconomia, que é a forma como que os indivíduos e as empresas lidam com essas relações de consumo. Ou seja, questões como o consumo local, ou como o valor do frete dos produtos, ou como a variação de alguma coisa afetam os produtos, é chamado de microeconomia. Todas as vezes que isso é lidado a nível de um país, nós chamamos de macroeconomia. Então, a política econômica do governo federal, por exemplo, ou a política monetária que é conduzida pelo Banco Central, além disso, os principais indicadores econômicos, como inflação e PIB, tudo isso está ligado diretamente à macroeconomia. Mas, afinal de contas, por que a gente precisa investir? Por que a gente precisa lidar com o mercado financeiro? E a primeira coisa que a gente precisa entender é o valor do dinheiro no tempo. Suponhamos, vamos voltar lá no início, em 1994, quando surgiu o Plano Real. Com apenas R$1, a gente ia na padaria e conseguia comprar aí 10 pãezinhos. Imaginemos agora hoje, cerca de 30 anos depois, se nós formos na padaria com esse mesmo R$1, a gente vai conseguir comprar aí apenas um pãozinho, ou dependendo da padaria, talvez nem isso. Isso quer dizer que nos últimos 30 anos, a moeda foi perdendo seu poder de compra, ou seja, ela teve uma desvalorização de 10 vezes, ou de 1000%. Isso quer dizer que o dinheiro ele não tem o mesmo valor com o passar dos anos. Então a gente não pode simplesmente pegar as nossas economias e guardar no cofrinho, ou colocar debaixo do colchão, como se diria antigamente. Mas a gente precisa usar esse dinheiro a nosso favor e fazer com que ele trabalhe para que ele mantenha o seu poder de compra. Então essa é a grande importância que nós precisamos entender o mercado financeiro, para que nós possamos manter o poder de compra do nosso dinheiro. Mas por que isso acontece? Isso acontece devido a um fenômeno chamado de inflação. Aliás, o conceito de inflação é exatamente esse, é a perda do poder de compra da moeda. E que a gente vê aí refletido no aumento dos preços, o que gera, consequentemente, o aumento do nosso custo de vida. E a inflação, ela pode acontecer por diversos fatores. O primeiro deles é em relação à oferta e demanda. É quando eu tenho aí uma demanda crescente de um determinado produto que supera a sua oferta. Isso faz com que os preços subam no mercado. Basta a gente pensar no que aconteceu aí durante a pandemia da Covid-19. Logo no início, quando a procura por itens como máscaras descartáveis ou até mesmo álcool em gel foi tão grande que esses produtos chegaram a sumir dos mercados. Além disso, o preço desses produtos subiu assustadoramente, porque a sua demanda estava muito alta. Com o passar do tempo, como essa demanda foi se normalizando, o preço desses produtos acabou se estabilizando. Nós temos também a questão da sazonalidade, que acontece principalmente com os produtos agrícolas. Existem determinados produtos que têm a sua época específica de safra. Então, quando está no tempo de produção deles, o seu preço fica mais viável no comércio. Quando estamos na chamada entre-safra, que é quando nós não temos a produção abundante desses produtos, eles acabam naturalmente subindo de preço. Isso acontece aí principalmente com os produtos vendidos in natura, como verduras e legumes, ou também como a cana-de-açúcar, por exemplo, que pode afetar aí o preço do álcool combustível. Temos ainda a inflação, que é gerada pelo aumento dos custos de produção,
que é quando a matéria-prima dos produtos acaba se tornando mais cara. Por exemplo, aqui no Brasil, a nossa energia elétrica ela sofre muita influência do volume de chuvas. Se nós temos um volume de chuvas menor do que o esperado, a gente acaba tendo um custo maior de energia elétrica. E isso acaba afetando aí a quase toda a produção industrial que depende de energia elétrica para gerar os seus produtos. Nós temos ainda a chamada inércia inflacionária, que é o que acontece com salários, por exemplo. Os salários eles são reajustados com base numa inflação passada. Isso acontece também aí, por exemplo, com os aluguéis. O reajuste dos salários, dos aluguéis e de alguns tipos de serviço, na verdade, ele visa aí repor uma perda inflacionária passada e não garantir aí o poder de compra do salário naquele momento que a inflação está acontecendo. Nós temos ainda a expectativa de inflação, que é quando, por exemplo, um comerciante, na expectativa de que um determinado produto suba de preço, ele acaba antecipando a sua subida de preços para poder aí conseguir uma margem de lucro maior. Mas o tipo de inflação mais complexa que nós temos é a causada pelo excesso monetário. Em última instância, o governo de qualquer país ele pode imprimir dinheiro para pagar a sua dívida pública. O problema é que isso causa um excesso de liquidez no mercado sem necessariamente um aumento da sua riqueza ou da sua produção. Isso faz com que o governo perca credibilidade diante do mercado financeiro. E aí o mercado passa a exigir mais juros para poder financiar a sua dívida pública, o que acaba gerando aí um efeito cascata. E por outro lado, se nós temos maior liquidez no mercado, a demanda por produtos também aumenta, o que acaba também gerando inflação de demanda. Por isso a inflação, quando ela é causada pelo excesso de circulação de dinheiro na economia, é uma das mais difíceis de se combater, porque ela gera aí um ciclo vicioso. Geralmente esse tipo de inflação que leva os países à hiperinflação. É o que nós vimos aqui no Brasil, né, na década de 80, início dos anos 90. Aliás, se nós pegarmos um hábito que a maioria de nós consumidores traz até hoje, de ali, logo no início, quando recebe o pagamento, ir lá no supermercado e fazer uma compra para o mês inteiro, ela vem desse período da hiperinflação, porque nessa época o dinheiro perdia o seu valor muito rápido, o aumento dos preços ele acontecia praticamente que diariamente. Então, se você deixasse para comprar depois, podia ser que o seu salário não seria suficiente para suprir as necessidades básicas da família. Por isso que os consumidores, assim que recebiam, iam lá e compravam tudo que eles iam precisar ao longo do mês, com medo aí de um aumento substancial nos preços a partir daí. Para se ter uma ideia, a inflação no ano de 1992, que foi quando Fernando Collor sofreu o seu impeachment, ela chegou a 2.000% ao ano. Nós vimos movimentos semelhantes também, por exemplo, na Venezuela, que passou há pouco tempo por um período de hiperinflação muito forte, e agora a Argentina também passa por um período de inflação muito forte. A inflação hoje na Argentina está girando aí acima dos 140%. Em todos esses casos, a inflação aí foi causada por esse descontrole monetário e pelo descontrole das contas públicas do governo. Um dos principais objetivos de qualquer pessoa quando realiza um investimento é primeiro se proteger da inflação, ou seja, manter o poder de compra do valor investido. Além disso, ele busca também formas de rentabilidade para poder fazer aí o seu patrimônio crescer. Quando nós nos deparamos com os investimentos, nós temos basicamente duas formas de investimento, duas opções de investimento. Ou nós vamos investir na renda fixa ou na renda variável. A renda fixa, ela nos remete ao papel de credor. Sempre que nós aportamos dinheiro em um título de renda fixa, nós estamos emprestando dinheiro para alguém. Quando nós investimos em títulos públicos, estamos emprestando dinheiro ao governo federal. Quando nós investimos em um CDB, nós estamos emprestando dinheiro à instituição financeira. A principal característica da renda fixa é que no momento da aplicação é acordada a forma de rentabilidade daquele título ou papel. Ou seja, quando nós aplicamos o nosso recurso, nós já sabemos qual a forma que aquele recurso vai ser remunerado.
E essas taxas, elas podem ser pré-fixadas, é quando eu já estabeleço ali um percentual que vai ser remunerado a minha taxa, ou pode ser pós-fixada, quando eu vou indexar a minha rentabilidade a algum índice da economia, como a taxa Selic ou mesmo a inflação, o IPCA. Nós temos ainda títulos híbridos, que podem ter uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. Eu posso ter um título, por exemplo, que vai render IPCA mais 5% ao ano. Já na renda variável, eu estou cumprindo ali o papel de sócio, de dono. Quando eu aplico em renda variável, eu estou ali me tornando sócio daquela empresa, ou estou me tornando dono daquele bem que eu estou adquirindo. Por isso, na renda variável, a gente não sabe qual vai ser o seu comportamento de rentabilidade. Ela vai depender aí dos padrões de mercado. Quando nós compramos, por exemplo, uma ação, nós estamos nos tornando sócios daquela empresa, acionistas. Uma das principais diferenças entre a renda fixa e a renda variável é que na renda fixa eu estou incorrendo no risco de crédito, ou seja, de que a outra parte da operação possa não me pagar o valor que eu investi acrescido dos juros que nós combinamos. Por outro lado, na renda variável, como eu me torno dono ou sócio daquele empreendimento, eu não tenho risco de crédito, porque eu vou ser detentor daquela parte. Mesmo que, por exemplo, eu seja dono de uma ação e porventura essa empresa venha a quebrar, a minha inflação terá um valor igual a zero, mas eu continuarei sendo dono daquela ação. Ou, por exemplo, quando a gente investe em commodities, uma commodity metálica, por exemplo, como o ouro. Suponhamos que em um determinado momento da humanidade, ela entenda que o ouro não tem mais serventia, que ele perca totalmente o seu valor de mercado. Eu ainda vou ser dono daquela porção, daquela barra de ouro na qual eu investi. Então, sempre na renda variável eu não tenho risco de crédito. Já na renda fixa eu tenho esse risco, que é de a outra parte não me pagar o valor que eu investi acrescido dos juros que foram acordados. Mas se na renda fixa o valor da rentabilidade já é acordado no momento do investimento, a minha renda fixa pode ter uma rentabilidade negativa? E a resposta é sim. Para você receber o valor que foi acordado, os juros que foram acordados no seu título de renda fixa, você precisa levar esse título até o vencimento. Se você resgatar esse título antes do seu vencimento, você vai estar sujeito ao que nós chamamos de marcação a mercado. O que é isso? A marcação a mercado é o valor que o mercado está pagando pelo seu título naquele momento. Então, se você optar por vender o seu título antes do vencimento, pode ser que você tenha que vender o seu título por um valor menor do que o valor que você investiu devido a essa marcação a mercado, que leva em consideração as condições da economia no momento que aquele título vai ser comercializado. Então, em momentos que eu tenho uma subida da taxa de juros em um país, aqueles títulos que foram comprados anteriormente, uma taxa de juros mais baixa, elas sofrem com a marcação a mercado. O contrário também é verdade. Se eu tenho um momento de queda de taxa de juros no país, aqueles títulos que eu comprei no momento em que a taxa de juros estava mais elevada, esses títulos se beneficiam da marcação a mercado. Mas se eu pegar o meu título e levar ele até a data do seu vencimento, eu vou receber exatamente o valor que me foi acordado, acrescido dos juros acumulados durante aquele período. É o que nós chamamos de marcação na curva. É quando eu considero a rentabilidade que o meu título teria durante aquele período para me levar esse título até o seu vencimento. Então, por exemplo, se eu tenho um título que rende 10% ao ano, eu vou calcular a sua valorização em 10% a cada ano, até ele chegar na sua data de vencimento. Mas a marcação na curva, ela não serve de parâmetro se eu vender o meu título antes do seu vencimento. Aliás, para os títulos de pessoa física, não é permitida a marcação na curva, nem para títulos alocados em fundos de investimento. Esses títulos, eles precisam sofrer a marcação a mercado, ou seja, o valor que o mercado está pagando por aquele título nesse exato momento. Essa nossa jornada está apenas começando, então se liga aqui no nosso canal que a gente vai continuar trilhando esse caminho de conhecimento sobre o mundo das finanças.
Muito obrigado e até a próxima semana.